vergonha de pedir para Amália, porque não tinha falado com ela. Estou passando por uma situação difícil, mas já conversei com a pastora Mônica, então. Oh, Jesus, Jesus é bom, né? Então vamos. Pastora Genesi, seja bem-vinda. Eu já vou lhe dar trabalho. A senhora, a senhora pode orar pela pastora Mônica e pelo devocional, agradecendo a nossa manhã pelo amor do Senhor, né, por nós, graças a Deus. Amém? Tá sem áudio, pastora. Tá sem áudio. Tá fechado o seu áudio. Tá. Agora abriu. Abriu e travou, Jesus. Entra na causa, Pai, por favor. Está repreendido todo o mal, Senhor. Querido Deus, Jesus, Nós não estamos lhe ouvindo, pastora. no Travou. começo, onde o Senhor acorde sobre as nossas vidas. Dá-nos a tua boa, Senhor amado, ó Deus, nossas falhas e nos purifique no teu sangue. E nós vamos, Pai, aprender de ti, porque sabemos que o Senhor tem todas as manhãs, todos os momentos, nos ensina, ministra os nossos corações, através das lives, através das vidas que o Senhor vai usar nesta manhã. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigada, pastora Genesi. Pastora Mônica, nossa pastora da alegria, do sorriso, seja bem-vinda. Nós somos vasos, pastora Mônica, a gente sim, mas sempre vai estar sorrindo, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Nath, Thaís, Elane, pastora Genesi, pastora Mônica. Vamos que vamos. Amém. Bom dia, meninas. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Bom dia, a paz, pastor. Nós somos vaso mesmo quando o nosso vaso está cheio de lágrimas e está vertendo, né? O bom é que essas lágrimas estão vertendo, mas estão caindo aos pés de Jesus, da pessoa certa. Aquele que enxuga as nossas lágrimas, né? Que traz o consolo. Semana passada eu falei sobre perdão e falei que hoje eu iria falar sobre os atormentadores. Maninha, bom dia. Coisa linda. A palavra de hoje está em Mateus 18, 21 a 35. Eu não vou ler tudo, mas só para constar. E o tema é entregue aos atormentadores. Gente, é tão bom a gente estar falando e vendo o rostinho de vocês, que às vezes a gente está falando e está vendo só o da malha. Muito bom. Então, eu vou ler agora o versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Irmãos, eu quero que trazer assim não esclarecimento, um despertamento, um insight para quem prega. Cada vez que você vai pegar uma palavra para estudar e para trazer, é porque ou você está vivendo aquilo, ou você vai viver. Já viveu, vai viver ou está vivendo, né? Porque é necessário que a gente tenha bagagem para abrir a nossa mala e dar um pouquinho do que tem lá dentro para cada um que vai ouvir, né? Amém. Eu preciso passar por algumas coisas para poder saber do que eu estou falando. Então, eu sempre falo, eu sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre perdão, porque eu fui muito perdoada por Deus, né? Então, as experiências que eu tive com pessoas... Pastora Genesi, desliga teu áudio que está dando interferência, por gentileza. Ok. Obrigada. Valeu, gratona. Então, aqui nessa parábola, Jesus está ensinando como tratar aqueles que erram. Ele começa falando aqueles que erram na igreja, que você tem que levar testemunhas para ouvir, e se após 3 vezes a pessoa não quiser correção, que seja excluída, tratada como um samaritano, como um gentil, um publicano, aliás, gentil e publicano. E depois o Senhor Jesus começa a falar sobre essa parábola, né? Aí, antes disso,
ele falando sobre o perdão, vem Pedro querendo dar um de bonzão, né? Porque, assim, os fariseus, eles ensinavam, os rabinos, né? Eles interpretavam Amós 1:3 de uma maneira errada. Eu até separei para ler o que diz Amós 1:3. Diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então, os rabinos, eles interpretaram que a gente teria que perdoar uma pessoa até 3 vezes, limitando. E o perdão de Deus, ele não é limitado a nós. Como é que nós vamos limitar o perdão a alguém? Né? Aí falou assim, não, eu só posso perdoar 3 vezes, que seja por dia ou pela vida toda. E aí eu erro milhões de vezes e quero ser perdoada, né? No casamento a gente erra todos os dias. Como pais e mães, nós erramos todos os dias. Como aluna, como professor, sempre a gente tem erro na nossa vida. Como líder, como liderado. E como que eu vou me limitar o meu perdão? Eu só vou perdoar a Elaine 3 vezes. Na 4ª vez, eu corto a amizade e não quero nem saber mais de Elaine. Eu não posso, porque já pensou se Deus fosse limitar o perdão dele a nós somente 3 vezes? Estaríamos já, minha irmã, na condenação do inferno, né? E Pedro querendo dar um de bom para Jesus, assim, os rabinos ensinam que é 3 vezes. Então, peraí, Senhor, eu devo perdoar meu irmão até 7 vezes? Ele deve ter ficado boquiaberto, envergonhado, porque Jesus falou para ele, não, 7 não, 70 vezes 7. Aí ele fez as contas, opa, 490 vezes. Eita, meu Deus. Falei, gente, é incrível como que Jesus nos ensina e ele faz, às vezes, a gente quebrar a nossa cara. Quando eu chego para Jesus com as minhas suposições, com as minhas interpretações e com as minhas conclusões, que tem que ser assim. Jesus, não, peraí, não é do seu jeito. Você não me chama de mestre, o mestre aqui sou eu. Né? Quem ensina sou eu. E se eu tenho um coração ensinável, eu vou fazer aquilo que o Senhor Jesus está me ensinando, mesmo que me doa. Gente, 470 vezes cada vez você está quebrando seu ego. Você está se esmigalhando porque está entalado aqui. Eu quero gritar, eu quero bater. E Jesus está falando, perdoa. Né? Porque o verdadeiro perdão ele não está limitado a quantas vezes, porque não é o ato, gente, é o espírito que me motiva. É o espírito que me motiva. É a minha decisão de perdoar. Não importa se eu já estou na 50ª vez. E não é fácil. Não é fácil você liberar perdão. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Não interessa, não estou sentindo. Eu vou perdoar. Né? Não é o sentimento, é uma decisão, uma tomada de atitude. Foi o que a gente já falou. Né? E aqui, essa história conta a parábola de um homem que devia muito para o seu rei. Ele devia muito. E esse rei anulou a dívida dele, porque ele não teria como pagar. Aí tem um estudo que ele faz a comparação para o nosso real. Né? Diz assim, o trabalhador ele ganhava 20 denários por dia. Um talento valia 6.000 denários. Né? Ou seja, 300 dias de trabalho. Multiplicando os 10.000 talentos, que era a dívida, por 300, teremos 3 milhões de dias de trabalho. Gente, quem é que vive para trabalhar 3 milhões de dias? Quem é que faz isso? Né? Ou seja, multiplicado por R$ 20, daria 60 milhões de reais. Agora me diga, um assalariado que ganha salário mínimo vai pagar uma dívida de 60 milhões de reais? Ele podia entregar a casa, a família inteira, a parentela dele inteira como pagamento da dívida e ele não chegaria a pagar a dívida dele. Ele teria que fazer o quê? Nem empréstimo, irmãos, nem empréstimos. Mas aí aquele dono da dívida falou assim, olha, eu te perdoo. Vá em paz, né? Uau, eu recebi um perdão milionário.
Eu tenho que perdoar também de maneira milionária, né? Só que aí ele encontrou o seu conservo, né? Aí aquele conservo devia, sabe quanto para ele? R$ 100. R$ 100. E aí ele falou, eu não tenho. Me dá um tempinho para eu juntar esses R$ 100. Aí o que ele falou? Não. Mandou prender o homem. Só que aí as pessoas viram e foram contar para o rei. E o rei falou, não, traz ele aqui. Como que você faz isso? Eu acabei de te perdoar multimilionariamente e você não perdoou o outro por causa de R$ 100. Sabe o que vai acontecer agora? Eu vou retirar o meu perdão. Ele perdeu o perdão dele. Falou assim, você vai ser entregue aos atormentadores, aos verdugos. A Bíblia, algumas falam atormentadores, outros falam verdugos, né? E aí a gente vê o que é um verdugo aqui, ó. Gente, eu já fui atormentada. Sabe quando você tá assim com um sentimento que você não sabe de onde vem nem o que é? Uma tristeza, umas agulhadas, umas insônia ou é pesadelo, você tem medo de sombra, você começa a ver coisas onde você não vê. Sabe o que é isso, queridos? São os nossos atormentadores. Somos entregues. E aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 35, que se eu não perdoar, meu Pai Celeste vai fazer a mesma coisa comigo. Ele vai me entregar aos atormentadores, né? Se eu não perdoar cada um do meu irmão as suas ofensas, eu serei entregue. O perdão que me foi concedido será retirado. É muito sério isso. Muito sério. Então, deixa eu ver onde eu escrevi aqui o que é um atormentador, meu Deus. Meu Deus. Verdugos atormentadores. Não eram simplesmente guardas da prisão, mas carrascos que tornavam a vida do prisioneiro mais amarga, com uma vara, um chicote, que eles eram espancados diariamente, né? E eles com a vara ali, meu irmão, todos os dias. Acordou? Tá na hora da peia. Tá de tarde? Tá na hora da peia. Tá de noite? Tá na hora da peia. Então, são coisas que às vezes não tem nem hora. Sabe aquela dor que vem? Senhor, tô sentindo uma coisa tão terrível, Senhor, não sei o que é, que horas são? 3 da manhã, aí dá 2 da tarde, aquele sentimento, eu quero morrer, aí eu tô em depressão, aí eu não quero ver ninguém, eu tô atormentada. E da onde que vem isso? Da falta de perdão. Da falta de perdão. A Bíblia diz que depois de terminando o Pai Nosso, continua, mas se, né, um condicional, você não perdoar seu irmão, o vosso Pai Celestial não perdoará os vossos pecados. Então, não adianta eu orar o Pai Nosso, não adianta eu falar, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, meu falar, meu pensar, meu sentir, meu agir. Aí Deus, bom dia, filha, vai. Cada dia seu próprio mal, então vamos comer e beber do banquete da maldade diária. Porque simplesmente eu não perdoei. E a Bíblia ainda fala, ó, vai, deixa sua oferta no altar e volta. E volta e perdoa. Eu até coloquei outra passagem aqui para depois a gente dar uma lida. Irmãos, é muito sério, então eu quero falar rapidamente, porque meu tempo hoje está corrido, né? A ausência do perdão, ele gera diversos atormentadores. E nós temos aqui 3. Verdugos emocionais. É aquela pessoa que tem uma vida azeda, amarga. A Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito. A gente não vê beleza nenhuma numa pessoa que não perdoa, porque por mais que ela sorria e tudo, demonstrando uma falsa felicidade, o espírito dela tem uma amargura tão grande que não adianta. Você chega perto de uma pessoa, você fala, nossa, que pessoa carregada, que pessoa, né? A pessoa não é otimista, sabe? Ela não tem nada de alegre, de bom para passar para você. E quando a pessoa sai de perto de você, você está pesado, você está se sentindo mal. Porque aquela pessoa, a negatividade dela acabou contaminando você. Você tem que estar muito blindada para não ser. E essa pessoa, ela demonstra sempre mau humor, sabe? Ela não sabe ser grata, ela não sabe ser bondosa, generosa, em nada. A pessoa pede um copo com água na porta da casa dela, ela diz não. E às vezes ela para até... Por que eu sou assim?
né? Tem alguma coisa errada na minha vida e não consegue descobrir, porque o Espírito Santo não tem liberdade para agir na vida dela, para mostrar para ela que é algo que vem lá, uma raiz profunda de amargura que ela tem por ela não perdoar, né? O salmista diz que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. O pecado tem que ser confessado, tem que ser falado, tem que ser nomeado. Eu fiz isso, isso e isso. Eu te peço perdão por isso, por isso, por isso. Né? A pessoa, ela é desconfiada, ela não se abre com ninguém. Esses são os verdugos emocionais, né? Que traz uma carga negativa que você vai acabar contaminando tudo que está ao seu redor. Não recebe visitas porque as visitas sabem que não vão ser bem-vindas, que até para fechar o negócio, se ela é um profissional, é difícil. Né? Ela pode até fechar pela competência, mas não pela simpatia. Ela nunca vai ter um cliente que seja, que ela vai ser simpática e amável. Então, às vezes, o cliente até desiste dela e vai para outro. Eu não quero tratar com uma pessoa assim. Verdugos físicos são as enfermidades, foi o que eu falei de Davi, quando ele fala, né, que no Salmo 32, ele se calou e os ossos dele ficaram envelhecidos, né? Ele estava guardando o pecado, né? O pecado estava escondido e ele se sentia pessoa com dores, dor de coluna, ossos travando, trincando, né? Só havia gemidos e sequidão, ou seja, ele não tinha água, a água que refrigera, que umedece e que lava, a água do Espírito. E os verdugos espirituais, né? Ele tinha uma relação obstruída com Deus. Mateus 5, 23 e 24, eu vou ler aqui rapidamente. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a oferta. Não é que você tem alguma coisa contra. A Bíblia está falando se o teu irmão tem contra ti. Se a tua consciência pesou, doeu e te fez lembrar de alguma coisa, vai conserta. Porque a Bíblia diz, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Deus falando, eu não vou te perdoar. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Né? Ele tentou obter ali uma comunhão com Deus, trazendo oferta, e de repente ele lembrou que alguém tinha alguma coisa contra ele. O mais doloroso do perdão, meus irmãos, quando a gente toma atitude de perdoar, é você ir lá na pessoa que ela fez algo contra você. Essa é a parte mais difícil. Né? É sempre aquele negócio do ego, do eu, você esmigalhar. Né? Sarando a Terra Ferida tem um hino que fala: será que eu sou capaz de crucificar o meu eu? Será que eu sou capaz de crucificar o meu eu? Né? Continuando aqui, ele lembrou que existia uma diferença com o irmão, ele teria que parar tudo, deixar sua oferta e acertar as contas primeiras. Não existe nada que o homem possa nos fazer que se compara ao que temos feito a Deus. Né? E Deus, ele nos perdoa, irmãos, quando nós pedimos, quando nós nos derramamos na presença dele, e ele nos livra disso. Os verdugos espirituais, eles são aqueles que nos atormentam mesmo. Então, se eu quero ser livre dos verdugos físicos, emocionais, espirituais, só tem uma receitinha, só tem um caminho: perdão. Perdão, porque eu não quero ser atormentada, já foi demais. Sabe que você acordar de noite, você não conseguir dormir, fica. E você chega a alguma conclusão? Não, você não sabe o que é que está te atormentando, assim, coisas de 30 anos atrás. Só o Espírito Santo pode fazer você lembrar. Então, a primeira atitude é: Senhor, Espírito Santo, meu amado, meu amigo, me faça lembrar, traga minha memória, o que é que está me atormentando, traga minha mente ao meu coração agora. Aonde foi que eu errei? Com quem foi que eu errei? O que eu devo... Eu sou muito assim com o negócio de... Eu tenho coisas na minha casa que eu peguei emprestado e eu não tenho contato. Primeiro que agora eu moro no sertão da Bahia. Então eu tenho aqui uma caixinha, uma coisa que são de coisas emprestadas, livro, CD, algumas coisas assim. Falei, no dia que eu for em Brasília, eu tenho que devolver isso aqui. Mas eu tenho centenas de coisas espalhadas pelo Brasil, de pessoas que eu emprestei, de coisas que eu emprestei. Né? Então, às vezes, até isso o Espírito Santo incomoda. Não é seu. Tá aqui, mas não é seu. Você vai ter que devolver um dia. Né?
E aí, às vezes, eu oro também, Senhor, eu quero devolver tudo que está emprestado aqui, mas, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração das pessoas que tem coisas minhas para me devolver também. Tem coisas que você sabe que você nunca vai recuperar. Mas até isso, às vezes, tira a nossa paz. Você se sente atormentada porque foi um erro. Coisas pequenas, a minha mãe me ensinou. Quando você for no mercado, que a gente no mercado via assim, a pessoa pegava, botar um pacote de sabão, vamos dizer, e aí enchia de sacolinha dentro. E minha mãe dizia, quando você precisar de uma sacola a mais, peça para o caixa. Nunca pegue e vai enchendo sacola, porque aquilo ali você está furtando. É um furto, né? Você está pegando algo que não é seu. Então, você vê que é a mínima coisa, gente, pequenas coisas. Então, que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que está nos atormentando, para que nós possamos consertar, né? Tudo que viemos fazer no sentido do perdão não passa da sombra da dívida que foi perdoada por Cristo na cruz. Né? Nós somos alvos do amor de Deus, nós somos alvos da misericórdia de Deus. E o Senhor está aqui para nos livrar desses atormentadores, para que os nossos ossos não estejam envelhecidos. Então, Senhor, que a cada dia eu tome essa atitude e seja forte e corajosa, mulher vitoriosa, aquela que não teme se negar a si mesmo, para poder chegar para o irmão e pedir perdão em nome de Jesus, queridos. A palavra de hoje era essa, que o Senhor nos livre dos atormentadores. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amália. Amém. Amém, pastora Mônica. Eu saí do computador, caiu tudo, eu estou aqui pelo celular, gente. E até agora o computador não começou, mas o Senhor é conosco. Amém? Pastora Genesi, a senhora quer falar sobre essa palavra? Confirma aí conosco o que a pastora Mônica falou. Foi muito, muito boa a palavra dela. Eu tive uma experiência, vou contar rapidamente, né? Primeiro eu contar, né, do meu testemunho. Uma semana aí fui assaltada, levaram meu celular e eu não lembro de nada. O dia 2 de maio, para mim, está apagado da minha memória. Mas a gente, como a Bíblia diz, em tudo dai graças, e é tudo. Mesmo momento ruim, algo Deus tem a nos ensinar, né? E ontem à tarde, então, veio meu novo aparelho, né? Consegui salvar meu número, estamos aí, né? Participando da live, orando e sendo alimentada com essa palavra tão linda. Quando a irmã falou a respeito de perdoar 70 vezes 7, né, onde Pedro pergunta para Jesus, eu tive uma experiência com meu pai, vou contar bem rapidamente. Quando eu converti, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu tive um tempo, né, até 10 anos, meu pai não era cristão. Então, ele era um homem muito mau, batia muito na mãe, batia nos filhos, eu tenho 10 irmãos. Quando ele converteu, ele mudou. Ele mudou, né? Deixou de beber, deixou de fumar, batizou. O coração do pai mudou para o coração de uma criança. E quando eu tinha 6 anos, ele bateu, não sei se eu já comentei esse testemunho com as irmãs, mas como a irmã falou de perdão, eu lembrei. Ele bateu com o ferro, né, do freio do cavalo na minha cabeça e eu, por muito tempo, eu tinha uma dor de cabeça. Eu dizia, meu pai não era cristão, ele bateu com ferro na minha cabeça, eu tenho uma dor na cabeça por causa do meu pai. Quando passou 20 anos, eu morava em Osório, no Rio Grande do Sul, chegou os irmãos, né, zeladores da igreja, tudo bem, irmã Genesius? Tudo bem, mas eu estou com uma dor de cabeça. Quando eu era criança, meu pai bateu com ferro na minha cabeça, assim. Quando eu entrei para dentro de casa, o Espírito Santo fala comigo, eu que sou Deus, perdoei o teu pai, por que tu não perdoa? Eu não levo em conta o tempo da ignorância. Nossa, aquilo ali bateu em mim, assim, aquela palavra, daí eu falei com meu marido, eu vou em Santa Cruz do Sul, de Osório a Santa Cruz do Sul, deve dar uns 300 quilômetros, mais ou menos. Eu tenho que ir lá no pai.
Aí contei a experiência para ele. Não, pode ir. Eu tinha 3 meninas, deixei as meninas com ele, peguei o ônibus, fui de Osório, Porto Alegre, Venâncio Aires, convidei alguns meus irmãos que tinham uma reunião no Pai à noite. Peguei outro ônibus até Santa Cruz, outro ônibus para o interior, passei uma ponte pêncil, aquelas pontes de arame, e caminhei mais 1 hora a pé e cheguei no Pai. Cheguei lá, o pai estava de cama, ele estava doente. Daí disse, por que tu veio, minha filha? Eu disse, pai, tem uma reunião à noite, eu quero conversar à noite. Chegou à noite, estavam todos os meus irmãos, e o pai veio, né, saiu da cama, ficou no sofá, e eu contei a minha experiência, e pedi perdão para ele. Quando eu pedi perdão para ele, veio outro meu irmão, pai, eu também quero te pedir perdão. Aí o pai disse, mas eu que tenho que perdoar vocês. Olha, foi um mover de Deus até as 2h30 da madrugada. Nós orando, renovado pelo Espírito Santo, e o pai voltou para a cama para dormir. O pai ficou curado. O perdão traz cura. E nunca mais eu tive aquela dor de cabeça. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a palavra veio muito no meu coração, lembrando esse testemunho. Como a irmã diz, a gente tem que ter as nossas experiências com Deus, o nosso testemunho. O nosso testemunho fala mais que uma pregação. E que nós venhamos, aonde nós andarmos, né, brilhar por Jesus, ser o bom perfume de Cristo e não guardar mágoa. A falta de perdão traz doença e o perdão traz cura. Amém? Fala, Giovana. Oi, bom dia. Peraí. Estou dirigindo. Não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria de também complementar o que a pastora Genesi falou, que a pastora Mônica falou sobre a questão do perdão. Aconteceu, eu vou falar muito rapidamente comigo, para testemunho mesmo. Teve um período que eu tive vários cistos na mama, né? E foi um período onde eu tive muita tribulação com uma pessoa que eu não conseguia perdoar. Aliás, eu não tinha consciência que era isso, tá? Que era a situação da falta de perdão. E esses cistos, eles foram se agravando, ao ponto dele doer 24 horas. E aí, como a pastora Genesi falou, nós somos entregues, quando a pessoa não perdoa, entregue para os atormentadores. E não tinha remédio que passasse a dor. E uma coisa interessante é que quando eu ia fazer meus exames, o médico falava, nossa, eu tô com pena de passar o exame de como é que chama? De imagem, porque tem que amassar e tal, né? A parte da mama. Enfim, tinha tantos, ele falou, nossa, tem tantos que eu não consigo contar. São incontáveis. Eu falei, Jesus, né? E aquilo doía tanto. Ele disse, mas isso não é para doer. E aí eu fui na mastologista e ela falava, isso não é para doer, não. Eu tenho um paciente que tem isso aqui muito mais que você e não dói. Eu disse, mas doutor, o meu dói muito. Doía tanto que minhas mãos doía a pontinha do meu dedo. Até a unha do meu dedo doía. De tanto que essas dores me atormentaram por muito longos dias. Até que Deus me levou, porque eu digo que foi, né? Deus que me levou para uma situação que ficou insuportável, ao ponto de eu já não levantar mais da cama. E aí, nessa ocasião, o Senhor usou minha pastora para perguntar o que estava acontecendo comigo, né? E eu expliquei para ela, e ela falou, olha, o seu Espírito Santo está falando que você tem pendência de perdão. Só que na minha cabeça eu não tinha ideia de quem era, né? E aí eu tentei, tipo assim, pesquisar o que acontece, o que tinha. E o Espírito Santo me trouxe a pessoa. E naquele momento, sem estar na presença dela, mas em concordância, depois de confessar, eu simplesmente, ela orou, repreendeu, né? Os verdugos, os atormentadores, e eu, na medida que ela orava sobre mim, online, tá? Não era nem pessoalmente. A dor sumiu, ia sumindo, era como se eu estivesse tomando um anestésico, da cabeça aos pés. E realmente
a falta de perdão, ela vai matar o corpo da pessoa, né? Então, assim, é muito sério e a gente tem essa situação, nós como cristãos temos situações, sim, né? E é bom a gente pedir ao Espírito Santo que nos revele para que nós possamos ser curados, verdadeiramente curados, porque, como a pastora Apone fala, perdão é uma decisão. Você decide ser curado, assim como você decide ter Jesus no seu coração. É isso. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, glória a Deus, gente. Está reiniciando o computador, ele travou, era o Meet que estava atualizando as configurações do Meet. Mas eu estou aqui no celular esperando ele atualizar aqui, já vai reiniciar. A gente entrar. Então, eu tenho um testemunho para dar sobre perdão. Eu falo sempre sobre a gente tem mania de colocar teia de aranha na mente e erva daninha no coração, né? A gente tem mania de quando a pessoa não é do nosso jeito, quando ela não fala o que a gente quer ouvir, a gente se machuca, a gente endurece, né? O coração, né? Mas eu não sou assim o que a pessoa falou, mas eu não sou desse jeito que a pessoa falou. E ontem eu estava falando com a pastora a respeito do que a gente quer, né? Que é do nosso jeito, mais ou menos assim a conversa. E aí, à tarde, uma pessoa me procurou e falou o que nós estamos falando hoje aqui, pastora Mônica. Uma situação parecida, né? Que a gente estava conversando com a senhora, e ela estava me colocando umas situações, depois começou a conversar comigo, chorando, e me colocou sobre a situação dela, sabe? E o que era que eu ia falar para aquela pessoa, né? Aí eu pedi a orientação do Espírito Santo, e ele falou assim para mim, orei por ela, ele disse assim, minha filha, eu determino o que vai acontecer na sua vida, eu permito, porque tem muitas coisas que vocês precisam ser tratados, né? O Senhor ele foi muito maltratado, o Senhor foi pisado, o Senhor apanhou muito, tiraram sangue do Senhor, deram aquela esponjinha, né? Com vinagre, né? Foi até pregado aqui no devocional, olha que legal. E aí, e ele perdoou. O Senhor ele nos dá a oportunidade todo dia de perdoar a gente várias vezes no dia. A gente peca em palavras, atos, pensamentos. E eu falei isso para ela ontem. Relacionamento com cônjuge, filhos, pais, irmãos, é muito difícil. Mas o Senhor, ele permite muitas coisas na gente para a gente tratar aquilo que não é nosso. Tá sem som, Amália? O microfone do computador tá desligado. Quando a gente fala, se a gente não perdoar, não leve para a cama as suas aranhas. Sabe as teias de aranha que a gente leva para a cama? A gente fica com raiva de uma pessoa quando ela não faz o que a gente está esperando dela. A gente fica chateado com uma pessoa quando ela não condiz com o que a gente quer ouvir dela. Somos nós que criamos isso na nossa mente, no nosso coração. Porque eu não faço para a pessoa, eu não quero que faça para mim. A gente não... O Senhor lhe fala, né, pastora Mônica? A senhora estava pregando aqui, eu estava ouvindo no celular. O Senhor lhe diz, né, que a gente precisa confiar 100% nele, porque eu falho e nós todos aqui falhamos. E ontem, o Senhor falou comigo, assim, da seguinte maneira. Às vezes nós somos a espada também na vida de alguém. Às vezes a gente é navalha, da nossa língua é navalha na vida de alguém, que a gente nem percebe. A gente está tão preso na situação, a gente está tão preso no momento, que eu vou explicar para vocês o que aconteceu ontem, que a gente pode dar uma resposta atravessada sem perceber para alguém machucar alguém. E por isso a gente precisa vigiar.
Mas eu não falei isso, mas eu não fiz isso. Será que a forma de eu falar para alguém não machucou uma pessoa? E aí, pastora Mônica, aí ontem a pessoa chegou comigo assim, esse dia eu estava com a minha mãe no hospital, ela disse assim, ela falou uma palavra para mim, eu não sei o que foi que ela falou, já até buscando na mensagem, ela disse, eu estava até com medo de falar, porque você falou assim para mim, olha, você precisa buscar mais a Deus, você precisa estar mais com Deus, não é comigo, não é em mim que você tem que crer, não é no que eu vou falar que você tem que crer, eu não posso falar isso para uma pessoa, porque ela estava me buscando naquela hora, na hora de um tormento, eu estava muito agoniada com a minha mãe no hospital. Então, se eu não posso responder naquele momento, eu aprendi ontem que eu tenho que dizer, olha, eu estou passando por uma situação aqui, assim que acalmar, eu lhe respondo. E o Senhor me chamou a atenção ontem, e ela disse assim, mas eu precisei de você um dia desse, e você me disse que eu precisava buscar Deus, e que eu precisava orar mais e estar mais perto de Deus para que Ele me ajudasse nisso. Quer dizer, eu ensinei ela de uma forma certa. Vocês estão entendendo? Eu ensinei ela de uma forma certa, mas não é assim que eu, como serva do Senhor, preciso ensinar alguém. Eu vou orar por você, você ora aí e eu oro aqui. Pronto. Era a forma mais correta no momento da minha agonia com a minha mãe lá, passando mal, que eu poderia ter dado para ela. Então, eu deveria dizer, olha, daqui a pouco eu entro em contato com você e eu vou orientar você a respeito disso. Então, a nossa... Não, mas eu não magoei ela sim, porque ela foi me buscar numa hora de aflição dela. E eu pedi perdão, me perdoe. Nem se a minha mãe tivesse morrendo, eu não poderia ter feito isso com você. Você foi buscar aconchego nos braços de alguém, uma palavra de alguém. Então, a gente erra sim, sabe por quê? As pessoas estão querendo... nós estamos todo dia nesse devocional, e alguém sabe que a gente tem um devocional, nós estamos sendo olhados. E aí estão olhando para a pastora Mônica, a pastora Thaís, a pastora Genesi, Giovana, a Nath, a Elane, a Daniele, a Amália. E essa pessoa vinha uma vez aqui, aquela pessoa estava no devocional, eu vou pegar uma palavra com ela hoje. E aí, pastora Mônica, dependendo do meu estado naquele momento, eu posso estragar a vida de alguém. Né? E que palavra abençoada, porque eu pedi perdão para ela. E eu prometi para Deus essa noite que eu vou vigiar minhas atitudes, eu tendo ela como boas ou ruins. Porque as pessoas, elas geram expectativa naquilo que elas querem ouvir. As pessoas geram expectativa como querem que as pessoas sejam para nós. E não é. Cada pessoa o Senhor criou, pastora Mônica, não é isso, pastora Mônica? Quero que vocês entendam. Perdão para a pastora Mônica estar falando aqui. Cada pessoa, ela é única. Cada pessoa tem seu jeito de agir. Mas ela gera expectativa na gente. Ela gera expectativa. Quando a gente muda a nossa roupa, a gente vai para a igreja. Aquela pessoa tem uma palavra para mim hoje. E muitas das vezes elas estão destruídas dentro de casa. Ela veio passar todo dia para a igreja. Boa tarde, boa noite. Eu vou conversar com ela hoje. E dependendo do meu momento, eu posso estar afastando essa pessoa. Então, quase eu afasto essa minha amiga de mim. Ontem, Deus incomodou ela. E ela veio conversar comigo. Eu perguntei, tu nunca mais tinha me falado, conversado comigo? Como é que está aquela tua situação, né? E eu nem perguntei mais para ela, para me redimir. Eu não perguntei, porque eu precisava ser tratada ontem dessa minha pequena causa, que é pequena para mim, mas para ela foi muito. E não é pequena, irmão. O Senhor me consertou ontem. Quando você não puder responder no momento, daqui a pouco eu lhe ligo, daqui a pouco eu lhe respondo, daqui a pouco, porque a gente é igual a ela. Eu sou igual a ela. Tenho problemas como ela. E não era o momento de eu ter respondido para ela. E a palavra que a gente dá para uma pessoa, a gente enterra ou a gente exalta ela. Hoje de manhã, eu ouvindo, eu lendo a palavra, eu entendi sobre isso. A gente tem pessoas que elas precisam ser motivadas todo dia. Tem umas que já nasceram com a motivação. Tem umas que precisam ser motivadas todo dia. E essas pessoas, elas precisam de nós. Elas precisam de nós. Então, nós que estamos nesse devocional hoje, vamos vigiar que nós precisamos erguer pessoas e não destruir pessoas. Sabe quando o versículo diz, né, lá do
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, não é, pastora Mônica, pastora Genesi? É porque vai cair todos ao teu redor e você tem que estar de pé para levantar. Amém. Isso aí. Verdade. Okay? Glória a Deus. Pastora Genesi, seu áudio está aberto. Pode falar. 1000 Exatamente. cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Pastora Genesi, pastora Mônica, e nós não vamos ter que levantar. É isso aí. Aleluia. Muito... Tá sem áudio. Tá sem áudio? Que tá aberto seu áudio. Eu tô com fone de ouvido, é por isso. Pois é. Deixa eu tirar aqui. Voltou? Veja se o som do seu microfone tá baixo. Deixa eu só desativar e a senhora ativa de novo. Ative de novo aí o som. Ative o som. Tá desativado. Tá desativado, pastora. Só Deus e a senhora tá ouvindo. Exatamente. Glória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ainda não? Ouvindo, não. Eu tô ouvindo. Hoje lapada. Hoje tem lapada. Vamos ver. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem está ouvindo? Senhor está ouvindo. Ainda não. Pois é. Está aberto. Só um pouquinho. Deixa a eu Elane está ouvindo. A Elane está ouvindo. Só você, Amália, que não está ouvindo. A pastora Genesi, Elane? Está ouvindo agora? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Jesus. E tu não serás... Então, continue falando. É eu aqui. Então, tá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A gente lê a palavra e a gente só entende quando a gente passa. Digamos, eu que passei por um estresse muito, muito forte, ao ponto de esquecer o que aconteceu. E aí um irmão me ligou, né? Como é que a irmã está? Diz, graças a Deus, estou bem. Só que eu não lembro nada do que aconteceu no dia. Daí ele disse assim... Aí ele disse, irmã, não tenta lembrar. Deixa nas mãos de Deus. Né? Deus sabe. Não lembro nada. Apagou da minha memória alguns momentos, né? Do dia 2. E, então, aí a gente pensa assim, ó. Tá, levaram o celular, né? E aí a gente começa a fazer um balanço, né? O porquê que levaram. Deus sabe todas as coisas. As coisas que nós temos, Deus nos permite usar, né? Deus nos permite usar. E nós agradecemos a Deus porque... Só um pouquinho, eu vou sair daqui por causa do som. Só um minutinho. Acho que aqui vai estar melhor. E Deus nos permite usar as coisas. E nós não devemos amar as coisas, né? Ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá, mas nunca ter o coração dessas coisas. E aí, ontem, quando eu ganhei o outro celular, né? Já coloquei o chip, tudo direitinho. Daí eu lembrei. É tão engraçado que Deus... Eu começo a lembrar, olha o que Deus... Eu não lembro nem do celular. Eu não lembro. Sabe, conhece assim, e daí, agora um celular novo e tudo, sabe? E aí a gente começa a pensar as lições que nós aprendemos, e igual eu falei, né? Todas as coisas cooperam bem daqueles que amam e buscam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Tem propósito em tudo. A gente aprende que nessa vida não é só ganhar, essa vida é perder também. E Jó, quando perdeu, diz o Senhor Deus deu e o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós passamos por isso, a gente lê a história de uma pessoa, ouvir a história de uma pessoa, não é a mesma coisa que você passar. Quando nós passamos, aí vem a experiência. É como a pastora pregou. A nossa experiência conta muito.
conta muito, você é forjado, nós somos moldados na forma de Deus quando vem as experiências. E a experiência que nos dá a esperança, né? E assim é como a palavra de Deus diz. E que nós venhamos crescer em tudo. Agora, uma coisa, irmãs, que eu aprendi, e tenho aprendido ao longo, né, do meu tempo servindo a Deus, né, o mês que vem eu já faço 50º de batismo. Eu batizei em 5 de junho de 72. Então, esse ano faz 50 anos que eu desci as águas do batismo. Então, nesse tempo servindo a Deus, né, eu dou muito valor para a ceia. A ceia é o teu momento com Deus, a comunhão, relembrar a morte. Mas a ceia nós comemoramos também a ressurreição. Servimos um Cristo vivo e poderoso, né? Então, é muito lindo. Então, nesse tempo, a murmuração que nos atrasa a bênção. Então, quando por tudo, sabe? No tempo certo, Deus dá a bênção. Murmuramos atrasou a bênção da terra prometida pela murmuração. Então, nós devemos ler em tudo, dar graças e dar graças mesmo, que tudo Deus tem um propósito. Amém? Amém, pastora Genesi. Irmãs, vamos orar, vamos agradecer, né, pela rica abençoada palavra da pastora Mônica, a confirmação da pastora Genesi, as duas pastoras hoje conosco, glória a Deus. Muito bom a senhora estar de volta, pastora Genesi, nós sentimos muito sua falta. Glória a Deus, a senhora está de volta aí conosco. Vamos fechar nossos olhos, pensar no Senhor agora, vamos agradecer a palavra a Ele. A Amália ia fazer um comentário, mas eu vou fazer lá no grupo, então, sobre o que você falou, tá? Tá. Vamos lá. Pai bendito, Pai amado, nós entregamos, Pai, esse dia em Tuas mãos, tudo o que aconteceu aqui, Senhor, tudo que veio para nos alimentar, para nos fazer novos, Pai, para que nós não possamos mais ser como filhos que viveu lá no passado, e sim, Pai, que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração, nosso espírito, Pai, preparado para viver tudo novo a partir de hoje, Senhor. Sabemos que tudo é feito pelas Tuas mãos, providenciado pelas Tuas mãos, Pai. Mas nós cremos aqui em uma só fé, Senhor, que o Senhor já preparou o Teu melhor para nós. Que o Senhor já providenciou, Pai, tudo que foi pedido aqui, Pai, e tudo que estou entregando agora em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego a vida da pastora Mônica, a vida da pastora Genesi, a vida da Giovana, a vida da Nath, da Elane, da Thaís, entrego minha vida, a vida da Dani, a vida da Camila, Pai, a vida de todos que fazem parte deste devocional, da Cristina, Senhor. Pai, Tu sabe, conhece, vive a vida de cada um, o coração de cada um, Senhor, e os que ainda vão passar por aqui também, Senhor. E é nesse momento, Pai, que nós unimos nossa fé aqui e te pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor fique em nosso lar, nossa casa, nos conduzindo, Pai, nos direcionando naquilo que Tu queres para nós, Senhor. Pai, as Tuas promessas são as melhores promessas para nós, Pai. E que nós não possamos mais agir, Pai, como homem do mundo, que a gente possa agir como filho de fato, Senhor, Pai. Para que nós possamos merecer, Pai, o que o Senhor tem para nós de direito, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que haverão lutas, que o inimigo sempre vai travar alguma guerra para nos atrasar, Pai, na Tua presença, Pai, daquilo que o Senhor prometeu para nós. Mas nós também temos certeza, Senhor, que o Senhor é conosco, que nós vamos entender quando é Ele agindo, Pai, que nós vamos receber, sim, Pai, a Tua proteção quando Ele nos tentar, e o Senhor vai afastar de nós todo o mal. Então, neste momento, Senhor, eu peço, quem estiver doente, Senhor, libere uma cura agora. Quem estiver passando por uma situação, Pai, em muralhas, problemas espirituais, Pai, emocionais, o Senhor cure agora, Senhor, e liberte de todo o mal, Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor visite nossos lares, tire todo o mal do nosso lar, tire todo o mal da nossa família, tire todo o mal dos nossos ministérios, da nossa igreja, Senhor. Pai, visita, Pai, os nossos pastores agora. Visita a pastora Mônica, a pastora Genesi, a pastora Samira, Pai.
A pastora Thaís, que são colunas desta obra, Pai. Visita também cada irmão que está aqui, que é coluna dessa obra, Pai, que nos ajuda todo dia aqui a fazer este momento que é dedicado a Ti, Pai. Abençoa, protege, liberta, Senhor. Não deixe nenhum mal chegar a elas. Não deixe nenhum mal chegar à família dessas pessoas aqui, Pai. Não deixe nada, Senhor, acontecer, Pai. Que a tua mão seja com elas, protegendo, livrando, tirando para bem longe da vida delas, Pai. Tudo que vier contra, Pai. Os teus ensinamentos, tudo que vier contra, Pai. Aquilo que tu queres que elas façam para ti, Pai. E eu creio sim, Senhor, que hoje também será um dia abençoado. Será o melhor dia de nossas vidas que nós já vivamos, Pai. Nós vamos perdoar, nós vamos estar mais contigo, Pai, nós vamos dar mais amor, mais alegria aos nossos irmãos, porque isso, Senhor, está preenchendo o nosso coração hoje. Que o nosso coração seja muito feliz em Ti, Pai, e que essa felicidade, essa alegria, esse amor transborde a outras pessoas que precisam disso, Pai. Pai, nós sabemos que o mundo está perecendo de amor, que o mundo está perecendo de alegria, de felicidade, que nós sejamos essas pessoas, Pai, que leve mais amor, mais alegria, mais felicidade na vida das outras pessoas, Pai. Que a gente alcance pessoas para a Tua casa, para a Tua obra, para a nossa vida, para que a gente possa cuidar com amor, Senhor. Senhor, eu te entrego cada um aqui. Eu entrego a família de cada um aqui. Eu entrego o lar de cada uma aqui, a casa de cada uma, o ministério de cada uma, Senhor. Age, Pai. Protege, prospera, livra, Pai. Dá o teu melhor para elas, porque elas estão, Pai, te servindo com amor. E o Senhor sabe disso, Pai. O Senhor sabe disso melhor do que eu. Nos dê um bom dia, Senhor, na tua paz, no teu amor, Pai, na tua graça, Pai. E que essa sua graça fique conosco, Pai, para todo e sempre. Obrigada, papaizinho, por tudo que aconteceu aqui. Obrigada por esta rica palavra que a pastora Mônica trouxe hoje, Pai. E que esta voz dessa tua filha, Pai, ecoe, Pai, aos 4 cantos do mundo e que ela venha conquistar muitas vidas, Pai, para ti. Que ela seja um instrumento, Pai, naquele lugar onde o Senhor colocou. E que a partir de hoje eu te peço, a nossa fé se una aqui e que ela seja a estaca, Pai, o esteio, Pai, ali naquele lugar, Pai. E que sim, nós ouviremos falar muito da tua serva. Em nome de Jesus eu profetizo isso na vida dela, no ministério dela, Pai, porque ela faz tudo com amor, Pai. Ela faz tudo com muita alegria. Ela faz tudo com muita dedicação, Senhor. E eu creio que esta tua serva vai trazer muitas e muitas vidas para ti. E eu verei com os meus olhos a tua casa cheia de gente amada, assim como ela ama, essas pessoas serão amadas e amarão outras pessoas, Pai. Eu te entrego também a vida da pastora Genesi, Pai. Seja com ela no ministério dela, Pai. Que aonde ela for, Pai, ela toque muitas vidas. Ela traga muitas vidas para te servir, Pai. Ela alcance muitas vidas também, Senhor. Que a casa que ela ministra, que a casa que ela esteja, Pai, seja próspera de pessoas, seja próspera de pessoas te amando, Pai, querendo estar na tua presença. E é hoje que eu determino a minha fé unida a todas as irmãs aqui, essas tuas grandes servas. E eu creio, Pai, que tu vai levantar grandes pregadores aqui, além das nossas pastoras. O Senhor vai tocar e vai levantar grandes pregadores, grandes levitas, Pai, para te servir. Em nome de Jesus. Obrigada, Paizinho, por tudo. E eu profetizo hoje um dia, em nome de Jesus, um dia abençoado para nós. Um dia abençoado na nossa casa. Eu profetizo em nosso lar. Um dia cheio de amor, de paz e felicidade. E principalmente, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus em nosso coração. Muita paz, muita alegria e muita felicidade. Se alguém tentar tirar isso de nós, nós não vamos ouvir, nós não vamos ver e nem vamos falar. Porque nós, em nome de Jesus, nós vamos viver esse momento hoje, que vai ser um dia abençoado, porque nós já determinamos, nós já decidimos, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Deus. Amém. Vou parar a gravação, tá? Amém. Quero agradecer a todos vocês.